Fala galera, vocês sabem quais são as principais dúvidas, as 10 dúvidas sobre a cannabis medicinal? Esse é o assunto de hoje que você curte logo depois da vinheta. Fica aí. Fala galera, bem-vindos ao Mundo da Cannabis, o seu canal de notícias, curiosidades, dúvidas e assuntos sobre a cannabis medicinal. E hoje vamos falar das 10 principais dúvidas que as pessoas têm sobre o tratamento com a maconha, com a cannabis medicinal. Antes de mais nada, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo, comentar, porque isso é muito importante, é isso que move aqui o nosso canal, faz com que a gente continue crescendo. Então, por favor, nos ajude, dê um clique lá, manda pra galera aí que vai ser muito legal. Vamos lá. Além da gente ter garimpado em alguns fóruns e em alguns sítios da internet, algumas dúvidas ali que batiam as principais dúvidas, a gente também pegou ali algumas perguntas dos nossos inscritos ali, do pessoal que comenta com a gente, e reunirmos as 10 principais dúvidas sobre o tratamento da cannabis medicinal. Se liga aí que você vai ver. O primeiro deles é: usar a maconha medicinal é legal no Brasil? Isso quer dizer que eu vou poder fumar maconha legalmente? Cara, hoje o tratamento com a cannabis medicinal no Brasil é legal. Ela já é legal porque a Anvisa já autorizou o uso de cannabis lá desde 2015, já tinha uma autorização para importação em alguns casos, e aí isso foi ampliado, né? Essas hipóteses de importação foram ampliadas com a RDC 327 de 2019, que a gente já falou em algum dos episódios aqui, e regulamentou a venda de produtos nas farmácias, nas associações e a importação. Mas isso não quer dizer que com a receita você vai poder sair por aí fumando maconha na rua, porque são raríssimos os casos de autorização para o consumo in natura da cannabis, né? Até porque a legislação da Anvisa, a RDC e tudo mais, isso limita a quantidade de THC e as possibilidades in natura não está nesse rol. Então, o tratamento com a cannabis ele pode ser feito de diferentes formas, né? Você pode optar por formas de ministrar o medicamento diferente. Uma delas são as flores, que são os buds, né? Que é a maconha em si, propriamente dita. Depois da modernização ali de alguns aparelhos, né? Disponibilidade de alguns aparelhos mais modernos para vaporizar, o consumo in natura virou uma alternativa para alguns casos de pacientes que podem se beneficiar dessa ação, mas a quantidade de CBD varia muito de acordo com a planta. Então, no Brasil é mais utilizado CBD, você precisa ter uma planta muito específica para poder utilizar, então é mais raro. Existe o consumo em cápsulas também, que tem a vantagem de maior controle de dosagem e de maior facilidade de ingestão, né? Você não precisa... Não facilidade, porque tomar gotinha também é muito fácil, mas a absorção da cápsula é diferente porque ela vem via oral e não via sublingual como é o óleo, né? Então, por isso demora mais, porque tem que passar ali por todo o trato digestivo, né? Que a gente já também explicou aqui, é diferente da fumada para sublingual e tal, outras opções. Existem os patches, que são os adesivos que botam na pessoa assim e fica colado ali, soltando ali uma liberação gradual dos princípios ativos necessários, né? Alguns precisam ser trocados depois de um tempo, e isso é bom para pessoas que tá internada, para gente que tá acamado, que não tem como utilizar, ou então de idosos que não conseguem controlar a dosagem, né? Ou o uso diário ali, corriqueiro. Mas esses 3 métodos, eles são mais raros, são bem mais raros aqui no Brasil, não são comuns. Os mais comuns são o óleo sublingual, que é o que a gente apresenta aqui, né? Você bota embaixo da língua, a quantidade de gotas e a absorção é muito mais rápida. Tem uma biodisponibilidade muito alta, como a gente já também explicou, que permite que você aproveite todos os elementos ali, né? Todos os terpenos, terpenoides, flavonoides da substância, ainda mais quando a modalidade é full spectrum, e hoje é o método mais comum e vastamente utilizado no Brasil, né? Inclusive para importação, pelas associações. Existe o uso de um creme tópico, isso aí é mais para dores, para o pessoal que tem uma área lesionada, uma lesão e tal. Também tem uma boa entrada no comércio nacional, tem disponibilidade não só em algumas farmácias, também tem a importação, e a maioria das associações hoje também já fornece essa pomadinha, que é uma pomada muito boa, tipo aquelas
Bengue, essas pomadas que servem para poder tratar lesão, né? E outro tipo de uso são aqueles cremes transdérmicos lá, que são uns cremes com nanotecnologia, que aí passam... Cara, isso aí é bem mais difícil de usar, mas ainda existe aqui no Brasil esse consumo por conta da artrite. Pessoas que têm artrite, artrose, usam esse medicamento com nanotecnologia de cannabis aí. A segunda dúvida, então essa é a primeira dúvida. A segunda dúvida é se eu usar a maconha medicinal, eu vou ficar com cheiro de maconha? Cara, assim... Não, porque na verdade você só vai ficar com cheiro de maconha se você fumar maconha, se você queimar ela via combustão. O método mais utilizado, que é o óleo aqui no Brasil, ele não vai deixar qualquer evidência de que você está utilizando esse medicamento, que você faz o tratamento de cannabis. Alguns outros métodos, como o comestível, pode ser que você exagere, você fica ali com o olho vermelho temporariamente, mas também é muito mais difícil, né? Cápsulas, esses outros, normalmente você não tem 0 de qualquer tipo de sintoma ou de evidência de que você está utilizando. Então essa é a segunda. A terceira dúvida é, eu vou ficar doidão com a maconha medicinal? Como ela vai atuar no meu cérebro? Na verdade, não, você não vai ficar doidão. A gente até falou isso aqui, o tratamento à base de cannabis medicinal, ele é realizado principalmente com CBD, que é o canabidiol, que não tem as propriedades psicoativas, então não vai deixar você doidão. Então mesmo que nesse óleo tenha uma quantidade baixa de THC, isso não é suficiente para deixar você high, né? Então, não vai provocar nenhum tipo de efeitos na atividade do paciente. Mesmo em alguns casos em que a concentração de THC seja maior até no medicamento, isso não vai prejudicar, porque ainda que você tome ali 1 litro disso aí, isso não vai ficar doidão. A dosagem utilizada de THC, ainda que seja alta, ela não é capaz de te dar o barato, né? Como alguns dizem. E com relação à atuação no cérebro, cara, na verdade vai atuar no seu cérebro, mas não só no seu cérebro. A gente já comentou aqui que a cannabis, quando ela entra no nosso corpo, ela ativa o sistema endocannabinoide. E o sistema endocannabinoide tem receptores no cérebro, na medula, no sistema imunológico, em várias partes do corpo. Ela vai atuar praticamente no seu corpo inteiro, ali com sono, equilíbrio, temperatura. E se você quiser saber mais sobre o sistema endocannabinoide, que é muito importante, você assiste lá o nosso episódio, que é muito legal. É algo que a gente precisa conhecer, saber que a gente tem um sistema dentro do nosso corpo que faz essa síntese e que inclusive pode ser endógeno, ou seja, produzido pelo próprio corpo. Outras plantas também têm CBD, né? E podem ativar o sistema endocannabinoide, arruda, enfim, depois a gente trata desse assunto. Essa é a terceira dúvida. A quarta dúvida é: posso ter uma overdose com os medicamentos de cannabis medicinal usados no Brasil? Essa é uma das perguntas mais recorrentes, mas não, né, velho? Claro que não. Na verdade, não existe um registro só na humanidade, na vida do ser humano aqui na Terra, que comprove que alguém morreu de overdose de cannabis, nem mesmo para fins recreativos. Então, mesmo se você fumar 1 quilo de cannabis, vai dar sono. Você não vai poder morrer por causa disso. Então, essa é uma das razões pelas quais o tratamento com a medicina canabinoide é considerado seguro, um dos mais seguros que tem. Porque não existe nenhuma chance de você ter uma overdose de cannabis ou, com a cannabis, e muito menos com os medicamentos e derivados da cannabis nesse sentido. A única chance que você tem é de você parar no hospital, e que a gente também já falou num dos nossos episódios, é que se você comer demais aqueles bolinhos, brownie, brigadeiro, porque aí é uma onda diferente, tá? Entra lá no episódio, você vai saber. A quinta dúvida é caro o tratamento? O plano de saúde ou o SUS podem cobrir? Cara, a gente já falou muito sobre isso, né? Quanto custa, se é caro, se não é caro. Na verdade, isso vai depender. Tem fármacos aí de cannabis que são industrializados e vendidos em farmácia que chegam a custar até R$3.000. E via associação você vai gastar um pouco menos ali. Mas em média, você pode ter importação também, mas em média você vai gastar ali 300, 350, tanto se você optar ou pela associação ou pela importação, dependendo do tipo de produto que você vai importar. Em alguns casos, além da importação, que você paga pelo preço do produto, dependendo da quantidade, você pode correr o risco de pagar imposto, dependendo do valor. Mas nas associações, por exemplo, vocês, além do custo da compra do material, do medicamento mensal ali, você pode também ter algumas associações hoje estão cobrando uma anuidade, que a gente particularmente acha uma pena, que é outra taxa que a pessoa ainda tem que pagar. Nossa, fica uma coisa bem chata. A maioria dos associados reclama dessas taxas. E com relação ao plano de saúde, esse foi o tema do nosso último vídeo.
Na verdade, a gente tocou nesse assunto no nosso último vídeo, né? E a gente explicou que o tratamento da medicina canábica tá fora do rol taxativo da ANS. Então, ainda que existiam casos anteriores em que se estendiam, hoje o plano de saúde provavelmente vai negar. E aí você vai ter que entrar na justiça e tentar, dependendo do juiz e do que o seu advogado explorar de exceção, você vai conseguir o custeio pelo plano de saúde, que pode também se recusar e você acabar indo pro SUS. E o SUS, a gente já também dedicou um episódio falando que a cannabis ia ser fornecida pelo SUS. Então, provavelmente esse é um dos casos aí que atendem essa pergunta, se o plano de saúde cobra ou o SUS cobra. A sexta dúvida é: vou parar de tomar outros remédios ou vou apenas acrescentar o óleo de maconha? Cara, depende da sua enfermidade e do nível de apego que você tá com o seu medicamento, né, com o medicamento que você utiliza. Num primeiro momento, se você faz uso de remédios controlados há muito tempo, faz uso desses remédios há muito tempo, você vai ter que fazer o que a gente chama de desmame, né? Que é largar os remédios convencionais aos poucos, de acordo com o que você vai usando a cannabis aí, mas só o seu médico vai poder dizer se isso é seguro ou não. Para algumas das moléstias, esse uso da cannabis medicinal, ele é adjuvante, ou seja, ele é um complemento, um adimplemento para os tratamentos convencionais. A gente tem como exemplo mais clássico o uso para quimioterapia, que a pessoa não vai parar de tomar o químio quando ele começa a usar a cannabis. Na verdade, ele vai usar a cannabis durante a químio para poder diminuir os efeitos daquela quimioterapia. Então, isso é um uso conjunto, né? Você não vai conseguir largar. Um exemplo clássico de dificuldade de largar, simplesmente largar de mão, é porque alguns medicamentos você precisa ainda ter o controle dos psicotrópicos normais, né? Mais tradicionais. Como no exemplo da pioneira a tratar sobre cannabis medicinal no Brasil, que é a paciente Anne, a pequena Anne, que ela é filha da Catiele e do Norbert Fischer. Inclusive foi objeto de um documentário na Netflix, chama-se Ilegal, que é o caso exatamente dessa menina, da Anne. Os pais relataram que demorou mais de ano para ela poder largar dos medicamentos normais, né? Que apesar da melhora, de ter melhorado, demorou um tempo para ela poder largar daqueles medicamentos normais até ela largar completamente os remédios. Então, a resposta vai depender, tá? A sétima dúvida é: eu vou poder dirigir quando eu tomar o medicamento de cannabis? É claro, como eu disse, você não vai, né? Quando você faz esse tipo de tratamento, você não vai ter prejuízo para suas funções motoras a ponto de não conseguir dirigir, né? Mesmo que a fórmula contenha THC e ainda né, nas quantidades permitidas, assim, na maior quantidade permitida, os níveis não são possíveis, não são capazes de interferir nessa sua atividade, então você vai poder dirigir. Ainda que no consumo recreativo, você tem ali relatos de um retardo momentâneo ali das capacidades motoras, dos reflexos principalmente. A gente mostrou aqui em outro episódio que os motoristas canabistas podem ser até motoristas melhores porque são mais cautelosos, né? Diminuem, né? Cuidam da velocidade, enfim. Os óleos que são fabricados, que são vendidos aqui no Brasil, não tem, e os medicamentos também, não têm a capacidade de impedir você de dirigir. Muito pelo contrário, provavelmente ninguém vai saber nem que você usou, né? Não vai influenciar em nada. A oitava dúvida é: posso levar meu medicamento de cannabis ao viajar de avião? Cara, sim. Um paciente legal pode transportar o seu medicamento de óleo e não vai ter problema. Mas, a polícia vai me pegar. Cara, é interessante que todo paciente é uma receita médica, como qualquer outro medicamento. Então você tem que ter a receita, a autorização da Anvisa. E se você ainda quiser ser mais cauteloso e mais cuidadoso, você também tem o comprovante de compra do remédio para você saber onde é que você comprou. O pessoal não achar que você está fazendo alguma coisa assim ou que você não tem esse tipo de autorização, porque hoje as pessoas podem fazer isso, né? Mas sim, você vai poder usar se você tiver ali ainda com uma cópia eletrônica ali dessas autorizações todas. Para viagens internacionais isso vai depender. A gente já falou no episódio aqui sobre isso, que você precisa checar o país para onde você vai. Existe um caso famoso aí da menina lá que foi pra Rússia, lá levou um CBD e falou: é legal, mas lá não é legal, a menina ficou presa. Então não corra esse risco, cara. Não corra esse risco mesmo. Estudem, consulte o país onde você vai. Se você precisa muito levar, vai no consulado, pergunta, não corre o risco. Não vale a pena correr um risco por causa disso, porque a cannabis medicinal é boa? Funciona. Na maioria dos países
não vai ter problema? Não, mas em alguns vai ter muito problema. Então, consulte antes. A gente já falou disso em outra oportunidade e é bem importante lembrar. A nona dúvida é: eu preciso procurar um médico especializado em cannabis ou um médico de qualquer especialidade pode prescrever a maconha medicinal? Essa pergunta é legal. A Anvisa, na verdade, permite que qualquer médico com inscrição no CRM, né, com CRM ativo, possa prescrever cannabis. E essa permissão ela foi estendida para dentistas e para veterinários. E alguns outros profissionais estão lutando para poder ter esse direito, né? Os psicólogos, por exemplo, mas nem hoje autorizados mesmo são os dentistas, os médicos e os veterinários. Infelizmente, a principal barreira que a gente encontra hoje com relação a cannabis é o preconceito ainda, é a falta de conhecimento, né? Que é a ignorância, que a gente até falou no outro episódio, que é o obscurantismo, que é você achar que desconhece completamente como funciona o sistema endocannabinoide, como que se habilita. Então, são poucos que se habilitam a fazer a prescrição, seja por preconceito, medo de retaliação ali da comunidade e tal, ou simplesmente por não conhecer, achar que tem risco, achar que é experimental. A gente já cansou de falar isso aqui, não é mais experimental, tem milhares de artigos que falam isso, né? Então, o potencial do resultado vale a pena para você que é médico e correr atrás, dar uma olhadinha, pesquisar, tá? Então, hoje quem pode é qualquer médico que hoje aceite prescrever. A última das dúvidas, a 10ª dúvida é: se eu optar pelo tratamento com a cannabis, não preciso mais da consulta nem de um acompanhamento médico? Cara, esse é um dos grandes equívocos, um dos grandes erros dos pacientes que optam pelo tratamento da medicina canábica. Porque isso é coisa séria, a gente já falou, a gente cansa de repetir isso aqui. Não é brincadeira, assim como todo método tradicional, o tratamento com a cannabis é um tratamento importante que você ainda vai precisar do acompanhamento médico, das consultas do seu médico, seja para renovar as receitas ou renovar a autorização. Então você vai precisar desse acompanhamento. Só esse acompanhamento do médico é que vai poder dizer se você está evoluindo, se está funcionando para você a cannabis, se não está te prejudicando mais, ou então não está fazendo você perder tempo na procura de um outro tratamento. Então leva isso muito a sério. O tratamento é importante. Só o médico que vai ser seu parceiro para você trocar ideia sobre isso. Porque ainda que você fale que está melhorando, ele precisa dar o atestado de que está funcionando mesmo. Só esse feedback, essa troca sua com o médico é que vai dizer se está funcionando. Ele vai poder ter exemplos para poder replicar esse método em outras pessoas, né, com indicação do tratamento. É isso que faz com que esse programa acabe se movendo, que é o feedback do usuário, né, do paciente com o seu médico. Então essas foram as principais dúvidas, as 10 dúvidas que a gente reuniu, são as mais frequentes que a gente vê no tratamento da cannabis medicinal. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? Que ele tenha tirado as dúvidas de muita gente que pergunta, né? Não esqueçam de deixar aquele seu like, de compartilhar o nosso conteúdo, se inscrever no canal se você não é inscrito, comentar, porque essa parte é muito importante para nós, você participar, da gente ter essa troca, e a gente se vê, galera, no próximo episódio. Valeu!